Estava meditando na palavra do Senhor, lá no livro de Romanos, vou dar alguns endereços. E no livro de Romanos, a palavra do Senhor fala a respeito de uma profundidade de riqueza, de sabedoria, tanto de sabedoria como da ciência de Deus. Porque insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis são os seus caminhos. Porque dele e por ele são todas as coisas. Romanos capítulo 11, versículo de número 33 e o versículo de número 36 fala a respeito disso. Ontem eu compartilhava algumas coisas com um amigo e eu realmente cada vez mais entendo como Deus é maravilhoso, nos dando a sua palavra para nos instruir no caminho da vida. A Bíblia vai dizer, vou te dar alguns endereços, tá? Você tem uma escritura, provavelmente eu acredito que você tem uma Bíblia dentro de casa. Vai lá, procura ver se é real aquilo que estou te falando aqui. E a Bíblia vai dizer, lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 4, que o príncipe deste mundo, ele cegou o entendimento das pessoas, de alguns, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. É assim que esse príncipe, cujo qual foi entregue a ele, porque quando eu me referi a uma conversa que eu tivera ontem com um amigo, era justamente ele assim cheio de questionamentos, cheio de dúvidas, e é bem normal isso na vida das pessoas, porque nós temos a palavra, mas a grande questão continua sendo: o povo de Deus perece porque lhes falta conhecimento. O profeta falava sobre isso, capítulo 4 de Osés, versículo de número 6, diz que o povo perece porque não conhece a Deus. E dentro de tanto aqueles questionamentos, a gente teve uma conversa tão sadia, sabe? Aí ele falava a respeito de muitas coisas, de muitas dúvidas, e eu fui falando para ele ali, pelo Espírito, tratando com o coração dele, uma esperança maravilhosa que tenho, que Deus possa alcançá-lo, porque essa obra não é de homens, é dom de Deus. A Bíblia, ele é um livro espiritual, ele é um livro sobrenatural. E se a gente buscar em compreender a Escritura pelo nosso intelecto, como eu acabei de ler aqui, esse versículo agora lá de Coríntios, tá? Capítulo 4, versículo 4, você dá uma olhada lá, vai ver que é para que não resplandeça a luz do Evangelho, que o príncipe desse mundo, ele cegou o entendimento das pessoas, sim. Então, eu falava para ele a respeito disso. E eu disse que para que ele possa vir e crer, é necessário que ele tenha fé. Porque como se trata a escritura de um livro sobrenatural e espiritual, as pessoas, é bem interessante, devido a esse versículo que eu citei, que o príncipe cegou, o príncipe desse mundo sim, cegou o entendimento das pessoas, a gente tem que voltar lá atrás e lembrar o seguinte: Deus havia dado uma ordem lá no Gênesis, no início da criação, a respeito que o homem poderia governar um jardim, ele foi colocado diante de um jardim, e de todas as árvores ele poderia comer, exceto uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus só quis isso, e justamente essa foi a que foi mais sedutora e tentadora, e o homem desobedece ao Criador. Então o pecado entrou no mundo e todos pecaram. Hoje vemos de um pecado que é de origem humana, vemos de uma relação entre um homem e uma mulher, e a nossa carne é inimizade contra Deus. E eu fui falando a respeito disso com ele. Então é necessário que na minha vida, na tua vida, exista fé para compreender tantas coisas diante do questionamento dele, que ele falava a respeito das dúvidas com relação à morte, e tudo isso a palavra nos ensina. O livro de Romanos, no capítulo 6, verso 23, vai falar que o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Foi justamente isso que foi lá no Gênesis. O Senhor disse assim que de todas as árvores poderíamos comer, exceto uma, que era do conhecimento do bem e do mal. Se dela comêssemos, certamente que morreríamos. Então o pecado passou a todos. Mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que veio para nos restaurar e nos dar a vida eterna. Suprindo vidas. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.